Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você assiste esse vídeo. Bem, estamos de volta para darmos continuidade ao nosso curso administrativo por questões com centenas de correções da banca CESP. Tranquilo? Então pessoal, o tema de hoje é poderes administrativos. É isso que a gente vai corrigir na aula de hoje, centenas de questões da banca CESP para você aprofundar os seus conhecimentos e gabaritar a sua aula, a sua parte lá de direito administrativo, que com certeza será alvo de cobrança na sua prova. Tranquilo? Então, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. Questão de número 1. Considerando os poderes e os princípios da administração pública e a organização administrativa, julgue o próximo item. Se um prefeito desapropriar imóvel privado a fim de atingir um desafeto político seu, ficará caracterizado o desvio de finalidade, ainda que a referida autoridade seja competente para o ato e que seja, em tese, cabível. Pessoal, o gabarito dessa questão é correto. Correto. Perceba que o abuso de autoridade, ele pode ser de duas frentes. Ele pode ser por excesso de autoridade, e aqui estará relacionado à competência, ou desvio de finalidade, ou desvio de poder, desvio de finalidade, que aqui estará caracterizado por uma questão, como já dito, de desvio de finalidade. O fim pretendido não é lícito. Por isso, nessa situação, perceba que o prefeito ele só realizou a desapropriação para atingir um desafeto político seu. Por essa razão, o ato é nulo, considerado nulo, porque há um vício, uma mácula na sua finalidade. E por isso, não pode persistir no ordenamento jurídico. Tranquilo, pessoal? Então, questão de número 1, correto. Lembrar que o abuso de poder, ele é gênero que pode comportar excesso de poder quando diz a respeito à competência, o agente público vai agir fora das suas competências, ou então pode ser o desvio de poder ou desvio de finalidade, quando o agente público ele não almeja atingir o interesse público, sim motivado por sentimentos pessoais. Tranquilo? Então, gabarito número 1, certinha a resposta. Vamos então, questão de número 2. O poder disciplinar confere à administração pública a prerrogativa de apurar infrações e aplicar sanções aos servidores públicos, bem como às pessoas físicas e jurídicas privadas que estabeleçam relação jurídica especial com ela. Pessoal, perfeito, é exatamente isso que é o poder disciplinar. Essa capacidade de apurar infrações e aplicar sanções para servidores públicos ou particulares que tenham relação jurídica especial com a administração pública. Perceba, não são qualquer particulares. Não há um condicionamento de direitos individuais. Não é isso. É a apuração de infrações e aplicação de sanções para pessoas que possuem vínculo especial com a administração pública. Por exemplo, um estudante de uma universidade pública, por exemplo, tá bom? Pessoas que mantêm relação de contrato com a administração pública, tá? Então não é em qualquer caso, mas sim os servidores públicos ou particulares que detêm um vínculo, uma relação jurídica especial com a administração pública. Certinho? Por isso, gabarito número 2 também está certo. Perceba que o poder disciplinar é realmente essa apuração de infrações administrativas e a imposição de penalidades aos servidores e demais pessoas que estejam submetidas à disciplina administrativa. 3. Maria requereu a expedição de certidão em determinada autarquia federal para a defesa de direitos de interesse pessoal. Passados mais de 15 dias da solicitação, Caio, servidor comissionado da referida autarquia e responsável pela emissão do citado documento, deixou de fazê-lo, o que gerou dano a Maria. Indignada, ela apresentou recurso ao chefe de Caio, formulou denúncia à corregedoria da autarquia e ajuizou a ação pleiteando indenização, tendo demonstrado o prejuízo sofrido. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir. Eventual aplicação de pena disciplinar a Caio em razão da denúncia à corregedoria
da autarquia será exemplo de exercício do poder de polícia administrativo. Pessoal, não tem nada a ver com o poder de polícia administrativo, né? Nada a ver com o poder de polícia administrativo. Por isso, está errado o gabarito dessa questão. Está errado o gabarito dessa questão. Você vai lembrar que as questões relacionadas ao poder de polícia administrativo são controles exercidos por mais diferentes órgãos de fiscalização da administração pública. Em regra, eles ocorrem de forma preventiva e justamente para apurar irregularidades. Mas aqui, fatalmente o gabarito da nossa próxima questão, é exatamente isso. Olha, a apreciação do recurso do chefe pelo chefe de Caio representa o controle da administração pública mediante o exercício do poder hierárquico. E é justamente essa a nossa resposta. Não tem nada a ver com relação à polícia administrativa. E cai muito pouco, mas você tem que fazer aquela diferenciação entre polícia administrativa e polícia judiciária. A polícia administrativa para apurar ilícitos administrativos, a polícia judiciária para apurar ilícitos penais, a polícia administrativa em regra preventiva, a polícia judiciária em regra ostensiva e repressiva. Ocorre depois do crime, né? Para investigação desse crime. Tranquilo? Então perceba que aqui é realmente o poder hierárquico. O poder hierárquico está justamente nessa questão de você ver pela questão do recurso, inclusive, a possibilidade de corrigir, vamos dizer assim, né? Um ato praticado por um subordinado decorre justamente do poder hierárquico. A possibilidade de avocar, de delegar, decorre do poder hierárquico. A possibilidade de aplicar sanções a subordinados decorre do poder hierárquico. Certinho? Por isso, questão de número 4, correto. Questão de número 3, voltando aqui, só para você anotar o gabarito, errado. E questão de número 4, correto. 5. Configura exemplo de aplicação do poder hierárquico na administração pública. Alternativas. A. A instituição de novos tributos sem a aprovação legislativa, desde que em situação emergencial. Nada disso, né, pessoal? Nada disso. Aqui está, inclusive, falando, por exemplo, de atribuições do poder do chefe do Poder Executivo, do presidente da República, por exemplo. Nada a ver aqui com o poder hierárquico, né? B. A aplicação de sanções penais a servidores públicos. Pessoal, sanções penais não, né? Sanções penais é lá com o judiciário. C. A realização de atividades de policiamento ostensivo. Policiamento ostensivo, pessoal, forças de segurança, órgãos de segurança, está ligado à polícia judiciária. D. A distribuição de funções dentro da organização administrativa. Pessoal, aqui temos o nosso gabarito, né? Essa distribuição, quem vai trabalhar com o quê, atribuições, departamentos, onde você vai ficar lotado, isso realmente decorre do poder hierárquico, né? Do poder hierárquico. A organização administrativa, a organização do órgão, como ele será gerido, depende do poder hierárquico. É uma expressão do poder hierárquico. O ato de legislar sobre temas específicos sem aprovação do Congresso Nacional. Nada disso, né, pessoal? Aqui estão falando do poder regulatório, né, e do poder regulamentar, essa diferenciação que faremos mais à frente em uma outra questão, mas lembrando que o poder regulamentar, de esmiuçar, de detalhar a aplicação de leis para a sua correta aplicação, decorre do poder regulamentar, né? E o poder regulatório está ligado com aquelas previsões normativas, em regra, relacionadas a agências reguladoras. Certo? Seguimos. Então, 5, realmente, o gabarito é a letra D. Lembrar que o poder regulatório é justamente a capacidade do Estado de estabelecer normas políticas que governam a conduta de indivíduos e empresas de determinados setores da economia. E é o que nós falamos, geralmente elas ocorrem lá nas agências reguladoras, como, por exemplo, a ANS, que estabelece ela possui um poder normativo relativo para criar obrigações, para prever normas que vão criar obrigações para determinados indivíduos e setores da economia. Nesse caso, pela ANS, os planos de saúde. Já o poder regulamentar, ele apenas vai detalhar como as leis devem ser aplicadas. É justamente a autoridade do Estado
para detalhar como essas leis serão aplicadas. Seguindo, pessoal, então. 6. A respeito dos agentes públicos e dos poderes administrativos, julgue o item a seguir, de acordo com as disposições da Constituição Federal de 1988 e com a jurisprudência do STF. O poder regulamentar exercido pela administração pública é de natureza secundária, dado que está condicionado à existência de lei pré-existente. Pessoal, essa questão ela está correta. Perceba, primeiro tem que haver a lei, para depois haver o poder normativo ou poder regulamentar de detalhar como essa lei ela vai ser aplicada. O detalhar, que é o poder regulamentar, ele vai depender, obviamente, da existência, da pré-existência de uma lei. Por isso é correto dizer que o poder regulamentar exercido pela administração pública é de natureza secundária, porque visto que ele está condicionado à existência de lei pré-existente. Tranquilo? Por isso, perfeita essa questão. 6, então, gabarito correto. Vamos lá, pessoal. Aquele ritmo intensivo que você já sabe qual é a nossa proposta do nosso curso é justamente nos principais aspectos da questão e nas palavras-chave e nos aspectos mais cobrados para que você consiga matar num ritmo realmente acelerado, intensivo de prova, para que a gente consiga ver o maior número de questões possíveis. Show? Seguindo, 7. No que diz respeito aos bens, aos serviços e às obras municipais, bem como ao poder de polícia dos municípios, julgue o item subsequente. O exercício do poder de polícia pode tanto restringir a fruição de direitos individuais, quanto tutelar direitos difusos da coletividade, inclusive de forma preventiva, como nos casos de atuação daquele poder no processo de licenciamento e na proteção urbana. Perfeito, pessoal. Exatamente isso, né? Você vai lembrar do poder de polícia de condicionamento, né? Condicionamento de criar restrições ou condicionar direitos individuais. E aqui, por exemplo, quando a gente está falando de um processo de licenciamento, é justamente esse condicionamento. Olha, o cidadão ele vai ter direito a determinada situação desde que ele cumpra certos requisitos, desde que ele faça lá o processo de licenciamento, e isso é sim uma expressão do poder de polícia. Perfeito? Então, tanto a restrição quanto o condicionamento são expressões do poder de polícia, de direitos e garantias individuais dos particulares. Então, questão de número 7, correto. 8. Acerca dos atos administrativos, dos poderes administrativos e do uso e abuso do poder, julgue o item subsequente. O poder regulamentar, que é justamente aquele de detalhar as leis, confere aos agentes administrativos a faculdade de elegerem, entre várias condutas possíveis, a mais conveniente e oportuna para o interesse público, dado que o objetivo desse poder administrativo é atender os interesses da coletividade. Pessoal, nada a ver, né? Nada a ver. Aqui estaria falando de um poder, na verdade, de princípio, né? Discricionário, né? Então, não tem nada a ver com o poder regulamentar, que é justamente aquela capacidade de detalhar, de esmiuçar a aplicação de uma lei pré-existente. Perfeito? Quando a margem de escolha para o agente público, analisando conveniência e oportunidade, a gente vai estar diante do poder discricionário, né? Discricionário. Certinho? Por isso, gabarito errado da questão de número 8. 9. Acerca dos atos administrativos, dos poderes administrativos e do uso e abuso do poder, julgue o item subsequente. O poder de polícia é uma prerrogativa delegável do poder público. Pessoal, perfeito. Questão correta. E aqui é muito importante que você se atente, ó. Que é o tema 532 do STF. 532 do STF. É muito importante que você estude porque cai demais. Você vai lembrar que o poder de polícia... Você vai lembrar primeiro, né? A previsão do tema 532 do STF, que eu vou ler para os senhores, né? É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei,
a pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração pública indireta, de capital social majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Todos esses requisitos você vai ter que estar previsto lá na sua questão, para que só então possa ser delegado o poder de polícia, tá bom? Então, tem que ser por meio de lei, tem que ser pessoa jurídica integrante da administração pública indireta, tem que ter capital social majoritariamente público, tem que prestar serviço exclusivamente público e tem que ser em regime não concorrencial. Certinho? Além disso, você vai lembrar que o poder de polícia, o ciclo de polícia, ele pode ser dividido em ordem, consentimento, fiscalização e sanção. Apenas não pode ser delegado a fase de ordem do poder de polícia, que é a fase justamente de legislação, que é a parte de legislar. As demais fases do poder de polícia, são o consentimento, a fiscalização e a sanção, eles podem ser delegados. Podem ser delegados em quais circunstâncias? Observando o que prevê o tema 532 do STF. Quando ocorrer por meio de lei, para pessoas jurídicas integrantes da administração pública indireta, com capital social majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em caráter não concorrencial, em regime não concorrencial. Perfeito? Nessas situações, nessas hipóteses, será constitucional a delegação do poder de polícia. Apenas não poderá ser delegado ou a fase ordem do ciclo de polícia. Perfeito? Feita essa análise que tem caído bastante em provas, eu quero que você preste bastante atenção. Vamos para a próxima questão. 10. Acerca dos atos administrativos, dos poderes administrativos e do uso e abuso do poder, julgue o item subsequente. O abuso de poder pode ser caracterizado pelo excesso de poder, situação em que o agente público atua fora dos limites da sua competência. Pessoal, perfeito, né? Certinho. Foi exatamente isso que nós vimos lá no começo desse bloco, quando entendemos que o abuso de poder é gênero do qual são espécies. O excesso de poder, que está relacionado ao excesso de competência, né? Ao agente público agir fora dos limites da sua competência, e o desvio de poder o excesso de poder ou desvio de poder que está relacionado ao... Desculpa, pessoal. Vamos lá. Abuso de poder é gênero, que pode ser excesso de poder, vertente relacionado a quando o agente público atua fora dos limites da sua competência, ou a outra espécie que é desvio de poder, quando o agente público ele atua com finalidade estranha ao atendimento do interesse público. Perfeito? Por isso, a questão número 10 também está certa. Pessoal, muito obrigado. Finalizando mais um bloco aqui do nosso estudo do curso Administrativo por Questões, fazendo a correção de modo intensivo de centenas de questões da banca SASP. Nos segue lá no nosso perfil Administrativo por Questões, não nos deixe de nos seguir e nos vemos no próximo bloco ou numa próxima oportunidade. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.